A paz do Senhor, querido professor da nossa escola dominical. Está no ar o nosso programa de educação cristã continuada. Eu me chamo Marli Ferreira, estou como professora da classe dos juniores e vamos para mais uma pré-aula. E a nossa lição de hoje é a lição número 13. Olha aí, professores, estamos já no final de mais um trimestre, né, da nossa escola dominical, né? Estivemos aí nesses 3 meses aprendendo lições maravilhosas da nossa revista, né? Juntamente aqui com o nosso panorama, que dá uma visão de todas as lições, uma visão geral de todas as lições aí, né? Aprendemos aí sobre o livro de Jó, nas 4 primeiras lições. Depois veio o livro de Provérbios, com mais 4 lições. Concluímos também o livro de Eclesiastes, com 3 lições. E damos início e fim hoje ao último livro, que é o livro de Cântico dos Cânticos, né? Então, hoje nós vamos estar enfatizando a lição número 13, que tem como tema Deus ensina sobre o amor, tá? Então, o tema da lição de hoje é Deus ensina sobre o amor. E você faz aquela dinâmica lá com as suas crianças para fazer uma retrospectiva das lições anteriores, para você observar o que foi que os seus alunos aprenderam no decorrer desse trimestre. E eu posso dizer que eles aprenderam muitas coisas boas, tá, professor? A nossa aula de hoje, como nós sempre falamos, ela está baseada na Bíblia, a palavra de Deus, e o nosso livro de estudo é o livro de Cântico dos Cânticos, e nós estamos aprendendo do capítulo 5, capítulo 6, o 7 e o capítulo 8 do livro de Cânticos, tá, professor? Então, estudar durante a semana é bem importante para você dominar o assunto, tá? E o nosso objetivo da aula de hoje, professor, ele nos diz assim: ensinar que a palavra de Deus é a maior referência sobre o amor, no casamento e na família. A nossa aplicação, que você vai fazer ela no final, nos diz assim: o Senhor nos deu o amor para ser cultivado e administrado com responsabilidade. Mas para a criança, esse momento deve ser esperado com fé e oração. Mesmo na infância, que é um tempo de aprendizado, também é muito importante estudar esse assunto à luz da palavra de Deus, principalmente porque o casamento é uma bênção quando seu propósito está no Senhor e em sua palavra. Então, nós temos aqui o objetivo e a aplicação. Então, o que vai ser desenvolvido aqui vai estar tudo aqui dentro deste conteúdo aqui. Tem uma finalidade e um objetivo. Então, você não pode passar daqui, tá, professor? O louvor sugerido para a lição de hoje, o nome dele é O Seu Amor Conquista, da cantora Jéssica Kids, tá? Você pode procurar aí no YouTube esse louvor e treinar para no dia cantar com as suas crianças em sala, tá? Guardando no coração. A lição, ela nos sugere que façamos cartazes em forma de retângulo, tá? A lição ela sugere 5 cartazes. Eu trouxe apenas 4. Se você quiser também fazer apenas com 2, também não tem problema nenhum. Às vezes a gente faz com material que nós temos em casa. Às vezes não temos todo o material, então nós temos que fazer adaptações, tá? O importante é que você faça o recurso, mas de acordo com a sua necessidade no momento, tá? Então, para o Guardando no Coração, sempre nós falamos que você tem que ler primeiro na Bíblia o texto com a sua criança e, se possível, que ela procure também na Bíblia dela, até para começar a se familiarizar com a palavra de Deus mesmo, tá? A referência ela se encontra em Cantares
capítulo 8 e o versículo 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Então, depois que eles lerem com você na Bíblia, aí você vai apresentar aqui a dinâmica para que eles possam sair da escola dominical com essa verdade gravada no coração deles, tá? Então, foi dividido aqui em 4 partes. Tá aqui, olha. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Aí eu fiz aqui, coloquei uma arte de mar no fundo. Nem os rios afogá-lo. Coloquei também aqui alguns rios aqui e o coração aqui embaixo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, aí eu coloquei aqui também, aqui, uma casa bonita, e aqui riquezas, receberia em troca apenas desprezo. Aí também tem outra imagem aqui referente a esse texto aqui, tá? Cantares 8, 7. Aí você vai trabalhar com eles a questão de eles colocarem em ordem. Você vai colocar em desordem na mesa ou no quadro de pregas lá, para que eles possam organizar na ordem certa e estarem lendo e assim gravando e fixando no coração este texto da palavra de Deus. Eu trouxe uma outra sugestão extra, como estamos falando de amor, né? Trouxe também aqui em forma de coração, tá? 2 corações. Então diz aqui também: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Cantares 8, 7. Tá, professor? Então, aqui você escolhe qual das 2 aqui sugestões você vai utilizar e aplicar com a sua criança. Lembrando que esse material aqui que eu estou apresentando para você, ele vai estar no link na descrição do vídeo. Então, é só você lá entrar lá, clicar, baixar e imprimir. Nós aqui tentamos facilitar de alguma forma para você, que eu sei que muitas vezes o nosso tempo ele é corrido, muitas vezes nós queremos montar um lindo recurso, mas o tempo não nos permite. Então, estamos disponibilizando aí o acesso a esse material em PDF para que você possa imprimir, montar. O importante é que você estude a palavra de Deus, estude aqui as orientações da lição para que você possa produzir com excelência uma aula abençoada para que as crianças também possam estar aprendendo ainda mais a palavra de Deus, tá, querido professor? E não esqueça também, curta, compartilhe esse vídeo para mais professores, se inscreva no canal e, se você tiver alguma dúvida também, é só comentar aí que nós estaremos passando para vocês as orientações necessárias, tá, professor? Então, continuando, as orientações importantes aqui diz assim: caro professor, abordaremos nessa lição sobre amor, casamento e solteirice, tá? Nós vamos aqui, professor, usar uma linguagem bem acessível para as nossas crianças, até porque nós estamos lidando com uma faixa etária de 7 a 11 anos. Porém, eu digo que é muito importante nós falarmos sobre esse assunto à luz da palavra de Deus com as nossas crianças. Por quê? Hoje, elas estão aprendendo de forma até equivocada e errada, e muitas vezes até dentro de sala de aula. Então, nós precisamos orientar as nossas crianças à luz da palavra de Deus sobre amor, casamento e solteirice, tá? Não é algo que, tá muito cedo para falar, não. É importante falar sobre isso agora, para que elas aprendam o certo
a fazer. Tá bom, professor? Então, aqui, usaremos o jardim de Salomão para também ilustrar a questão da espera. A lição, ela sugere que nós fizéssemos aqui um cenário de jardim com flores, mas não deu. Então, eu trouxe aqui um pequeno vaso, né, com flor aqui, e também eu trouxe aqui algumas figuras do lírio, porque aqui na lição sugere muito dar mais ênfase a esta flor aqui, porque é uma flor que se destaca, o lírio dos vales aqui. Então, eu trouxe aqui várias espécies de lírios e com várias cores também. Então, você pode estar mostrando, mas se você puder, se você tiver em sua casa, tem gente que gosta de enfeitar a casa com flores, né, com vasinhos com plantas, se você tiver e você tiver tempo, você pode enfeitar a sua sala com várias plantas, com vasinhos de flores, né? E isso, eu sei que suas crianças, elas gostam, elas vão ficar encantadas de ver isso. Então, se você puder, faça, professor. Mas se não puder também, não diga que você não vai fazer essa aula. Faça da forma que der para você fazer. Como eu falei, o importante é você explicar e ensinar a sua criança a palavra de Deus. Então, eu trouxe aqui essas figuras de flores, tá? Para enfatizar, porque aqui no Você Sabia, também uma das partes da nossa lição aqui no Você Sabia, fala sobre esse jardim. Diz assim, o jardim do rei Salomão. Aí tem a figura da revista, que também você pode baixar pelo QR Code. Eu trouxe aqui uma sugestão também para você apresentar essas figuras. Trouxe uma Bíblia flanelógrafa. Aqui a Bíblia. Aí aqui a gente abre ela aqui dentro. Aqui nesse lado da Bíblia você pode colocar alguma referência bíblica. E nesse lado aqui a gente vai só colocando aqui, ó, as figuras. Então fala sobre o jardim do rei Salomão, tá? Era um lindo jardim repleto de todos os tipos de flores bem coloridas e árvores frutíferas. Dizia-se que o jardim era tão lindo que parecia um paraíso, pois o amor de Deus é expresso através do tema do jardim. Os jardins de Salomão eram utilizados como espaço fechado, ou seja, eram privados. Era um local de reflexão para o rei Salomão. E um lugar para passear com a sua amada, né? Tem aqui a figura do Salomão, né? Era um local que ele passeava também com a sua amada, né? Então era um local que ele gostava muito de passar tempo ali, refletindo. E também, se você for ver, lá ele também se alimentava, porque como lá não só tinham flores, mas também tinham árvores frutíferas, ali também Salomão ele podia se alimentar dos frutos daquelas árvores que ali existiam naquele jardim, tá? O Cântico de Salomão declara a beleza desse jardim e como ele gostava de estar ali, desfrutando da natureza e de tudo ao seu redor, tá? Então, essa aqui é a parte do Você Sabia, que você vai estar enfatizando sobre esse lindo jardim, vai falar daqui do lírio dos vales também, né? A importância que Salomão ele dava a esse espaço lá no seu reino, tá? Então, agora vamos para a parte da lição. O primeiro tópico da lição, ele nos diz assim, esperar traz recompensas. Então, diz assim o início desse tópico. O livro Cântico dos Cânticos nos mostra um lindo jardim que pertenceu ao palácio do rei Salomão. Os versículos 2 e 3 do capítulo 6 do livro mencionado dizem assim, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para
se alimentar nos jardins e colher lírios. Olha aí, e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. A esposa do rei, conforme relatado neste livro, revela o que havia no jardim. Havia canteiros de ervas para temperar e lindas flores como os lírios. O lírio é uma das plantas mais apreciadas no mundo. Além de ser uma planta linda, é fácil de cultivar e pode compor lindos arranjos que podem decorar qualquer ambiente, inclusive o jardim do rei Salomão. E certamente demorou muito para construir esse jardim, até porque não se constrói o jardim do dia, né, ou da noite para o dia, né? Então, se requer tempo para que o jardim ele fique bonito. Até eu trouxe aqui uma outra imagem, porque se você for ver lá em Cantares, fala sobre o jardim fechado. Então, olha aqui, essa imagem aqui das flores, árvores, e realmente está fechado aqui esse caminho aqui. Então, ele usa essa ilustração aqui para trazer conhecimento também da relação de um homem e uma mulher. Tá? Então, jardim fechado, você mostrando essa imagem aqui para o seu aluno, ele vai ter uma ideia melhor quando você vai falar sobre esse jardim. Tá bom, professor? Então, diz aqui, continuando. Quando você for jovem e já estiver se preparando para um relacionamento para se casar, terá que ter paciência e esperar até o dia do casamento. Aqui você vai estar falando com seu aluno, que ainda tem de 7 a 11 anos. Então, aqui não é a gente incentivar as nossas crianças a namorar. Não. É falar sobre a espera lá na frente, quando ele se tornar jovem. Quando ele já tiver um pouco já de, posso dizer, de maturidade, né? Início de maturidade. Aí você vai falar que ele tem que esperar. Vai se falar também sobre essa fase aqui, que são as 3 etapas para um relacionamento, né, feliz aqui, né? Que é primeira etapa é o namoro, a segunda etapa é o noivado e a terceira etapa é o casamento, né? Então, você vai explicar sobre essas 3 etapas aqui de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E você vai até fazer associações, porque o padrão no mundo é um, e o padrão que a Bíblia nos ensina é outro. Então, você vai ensinar ele, à luz da palavra de Deus, a questão da espera. Tem até aqui outra plaquinha que fala. Olha aqui outra plaquinha que você vai mostrar para ele, que diz assim: esperar traz recompensas. Então, você vai dizer para ele que tudo tem um tempo. Até aqui nesse tópico, eu queria testemunhar, porque a importância de você, professor, na escola dominical. Muitas vezes você pode pensar que você não tem capacidade para estar ali, né? Mas eu digo que se Deus colocou você lá, tocou no coração do seu líder de colocar você lá, é porque você é capaz de estar ali para falar com o seu aluno. E essa questão aqui sobre o namoro, ela está muito já no meio de nossas crianças. Então, é importante nós ensinarmos o correto para elas. Essa semana mesmo, na semana passada, na aula anterior, um aluno de 8 anos, chegou comigo. Eu estava explicando muito o conceito do que é certo, do que é errado, falei as atitudes de errado, as atitudes de certo, e ele usou uma expressão comigo, falando assim: tia, então Deus falou comigo. Aí eu peguei e falei: como Deus falou com você? Ele falou: não, porque eu tenho feito muitas coisas erradas. E eu deixei ele falar, ele foi falando, e assim, é uma criança que ela não tem pais cristãos, ela vive numa família desajustada, não tem muita referência de mãe e muito menos de pai. Então, é uma criança que vive na rua praticamente o dia inteiro, mas ela vai para a igreja. Domingo na escola dominical, ela é uma das primeiras a chegar lá. E eu incentivei novamente: olha,
vem para a igreja, porque aqui você vai estar ouvindo o que é certo a fazer, o que é certo praticar. Ele já estava falando isso sobre namoro, que ele estava gostando de uma menina na escola e que ele tinha um sentimento. Olha, ele falando comigo, a expressão que ele usava, que ele tinha um sentimento pela menina, mas não sabia se a menina gostava dele, né? Então eu tive que depois chamar ele em particular, conversar com ele, falei que ele tinha apenas 8 anos, que aquele momento dele era momento de estudar, de brincar, né? Que esse sentimento era para mais lá na frente, quando ele fosse já um jovem, né? Tivesse um pouquinho mais de estrutura para ter esse sentimento, né? E eu incentivei mais uma vez, vem para a igreja, porque a gente vai estar conversando. E nesse dia eu pedi para que também a igreja ali apresentasse essa criança em oração. Então eu digo para você, professor, o seu chamado na escola dominical, na área do ensino, é muito importante. Não pense que é em vão. Deus está vendo e contemplando o seu esforço, a sua dedicação em ensinar os seus alunos na escola dominical. Então, não desista, continue, tá? Então, aqui falando sobre espera, então, diz aqui que a espera, ela traz recompensas, né? É igual aqui, você também vai usar aqui a figura de uma semente. Para ela chegar nesse estado aqui, passa-se por um processo. Primeiro, lança a semente na terra, né? E você vai cultivar, cuidar dessa plantinha, regando, colocando ao sol no tempo certo, né? E você vai cultivando essa plantinha aqui até que ela dê as flores e também os frutos. Então é todo um processo, se requer um tempo para isso. Não é da noite para o dia, tá? Então também você vai usar essa simbologia também para falar sobre a questão da espera, que tem que esperar, né? Tudo tem um tempo, como a Bíblia fala, né? Então diz aqui, ó, no namoro é recomendável esperar até ver como o relacionamento se desenvolve antes de dar o próximo passo. É como cultivar um jardim, que eu já falei aqui, né? Então, os adolescentes muitas vezes têm pressa em querer namorar alguém na escola, porque todo mundo está namorando. Tem essa questão que você vai falar, não é porque os outros fazem que ele tem que fazer, tá? Aí você mostra o cartaz do esperar traz recompensas. Então, você vai enfatizar muito essa questão da espera aqui, nesse tópico aqui, que esperar traz recompensas, tá? O próximo tópico é o amor vem de Deus. Então, quando um homem e uma mulher, você vai usar aqui a figura da revista, tá? E você vai colar aqui no flanelógrafo. Então, aqui, quando um homem e uma mulher gostam um do outro, eles têm que decidir se querem ter um relacionamento. Embora o amor exista nos corações, há também uma forte corrente a ser enfrentada. A Bíblia diz, que é o nosso texto aqui do Guardando no Coração, que as muitas águas não poderiam apagar o amor e os rios não poderiam afogá-lo. Mesmo que alguém oferecesse todos os bens de sua casa para comprar o amor, receberia apenas desprezo. A correnteza são problemas e dúvidas que às vezes surgem. Aqui você vai explicar o versículo para a criança, o que quer dizer cada parte desse versículo, né? Então aqui fala aqui que as correntezas, elas são problemas e dúvidas que às vezes surgem. O Senhor demonstra muito cuidado com o amor entre as pessoas. Por isso nos deu as instruções básicas para uma vida conjugal fortalecida no seu próprio amor. É por isso que nada pode destruir o amor, nem águas caudalosas ou rios, porque o amor vem de Deus. Aí você vai mostrar o próximo cartaz e você vai enfatizar que o amor, ele vem de Deus, tá? Nesse tópico aqui. O amor é mais poderoso e forte do que você imagina. Não pode ser vendido ou comprado. Mesmo que alguém desse todos os seus tesouros
mais preciosos para adquiri-lo, não conseguiria porque o amor não está à venda. O amor é eterno, jamais acaba. E a gente vai recapitular a lição anterior que fala lá em Coríntios, né? No capítulo 13, que fala realmente sobre o que é o amor. Fala que o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui está falando sobre realmente o verdadeiro amor, tá? Então, você vai recapitular também essa parte aí. A citação às muitas águas, escrita no Cântico dos Cânticos, refere-se às dificuldades que um casamento pode enfrentar, como doenças, dores, dificuldades financeiras e outras coisas. Então, você vai estar falando sobre a realidade de um relacionamento, né? Tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento, para as crianças, para elas terem noção da responsabilidade, o que é. Porque hoje em dia está tudo muito banal. Então, você tem que explicar que não é dessa forma. Vai aqui enfatizar aqui justamente isso aqui para falar realmente sobre o relacionamento verdadeiro no padrão de Deus, tá? O vínculo que une um casal deve ser sempre o amor e não outros interesses. O amor também é um bálsamo para a dor, a tristeza, a mágoa, a solidão. Porque o amor que vem de Deus é a esperança que traz perdão, paz, alegria e superação. A Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, acima de tudo, devemos ser uma pessoa cheia do amor de Deus para fazer outros felizes. Muitas vezes a pessoa usa a expressão, eu vou casar para ser feliz. Não, eu sou feliz e quero casar e compartilhar essa felicidade também com o meu companheiro. Essa seria a melhor expressão. Por quê? O nosso amor, primeiramente, vem de quem? Vem de Deus. E se vem de Deus, você já é feliz. Você vai compartilhar essa alegria com a outra pessoa, essa felicidade com outra pessoa. Também se for de Deus, tá? Então, o amor no casamento está diretamente relacionado com o amor ao próximo. Para superar as muitas águas, ou seja, problemas, é necessário estar firmado em Cristo, a rocha inabalável. Aí temos aqui também a figura de Jesus, né? Ele tem que estar presente em nossos relacionamentos, tanto no namoro, noivado e que ele possa continuar no casamento. Então, isso é muito importante você estar passando para a criança, tá? Então, Cristo, né? Devemos amar o Senhor antes de amar qualquer outra pessoa. Meramente, amar a Deus, acima de tudo, tá? Então, você enfatize isso, você aplique, como eu falei no coisa sobre aplicação. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder. E como é, queridos, o encerramento já do nosso trimestre, eu posso dizer que no encerramento é um momento de gratidão por essas belas lições que nós aprendemos nesses 4 livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu creio que nossas crianças, elas aprenderam muito, então eu digo que é gratidão. Você vai fazer um círculo com as suas crianças, você vai orar com elas, trouxe aqui um bonequinho que é o boneco da oração, que ele convida as crianças a orar. Você vai aprender ele com olhos abertos e depois você fala, crianças, momento de oração agora, vamos orar. Aí você vai usar o boneco para fechar os olhos aqui, ó. E você vai orar com a sua criança, ministrar bênçãos, agradecer a Deus porque elas estão ali com você, ali aprendendo a palavra de Deus, sendo ali moldadas pela palavra, porque a palavra de Deus ela limpa, ela renova, ela traz a criança, como eu testemunho aqui,
como o aluno falou, tia, eu errei, eu estou errando. Então, ele reconheceu as atitudes erradas dele, né? Então, nós temos que orar pelas crianças para que elas venham ser bênçãos nas mãos do Senhor, tá? E também você pode, como encerramento, organizar uma dinâmica, uma gincana com as crianças. E agora é muito bom, como a revista tem o mesmo tema para adultos, adolescentes, jovens e crianças, dá para fazer uma gincana geral de encerramento com a igreja toda, né, com os irmãos da escola dominical, e elaborar perguntas. Tem a torta na cara, se você puder fazer, tem você sabia, tem várias coisas que você pode produzir e no final preparar um abençoado e delicioso café da manhã e encerrar a sua aula, esse trimestre abençoado, tá? Então, essas são as orientações da lição de hoje e nós esperamos ter contribuído esse trimestre com vocês aqui do PEC e esperamos nos encontrar no próximo trimestre e estarmos juntos aí ligadinhos com você na nossa EBD. Então, um forte abraço para você, Deus abençoe, tchau, tchau. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.